Nós vamos entrar agora numa parte do texto que é a resposta moderna frente ao sofrimento. Saímos da resposta tradicional, vamos falar da resposta moderna. Bertrand de Vergely, ele até ele abre essa parte fazendo uma concessão, né, assim, favorável à modernidade, né, dizendo que ela soube colocar e ainda coloca questões essenciais, né, mas ele, da mesma forma que ele elogia no início, ele coloca a questão das cegueiras da razão, né, que a razão é cega para algumas coisas, sobretudo para a questão do sofrimento, né. Então, nesse sentido aqui, ele vai dizer o seguinte, que nós hoje costumamos tomar a dor, né, como um alarme, como um aviso, né, justamente porque as pessoas que não sentem dor, a dor é normal ser sentida, né, ela é um alarme, né, dizendo que alguma coisa está errada no corpo. E pacientes que não sentem dor, né, que têm partes anestesiadas do corpo, são mais sujeitas a acidentes, né? E há, inclusive, doenças que são justamente pela insensibilidade à dor, né? Então, aqui também se vê uma utilidade na dor, né? É a dor que é útil, né? E ele faz a pergunta, ou a vida que se bate frente à agressão de um mundo exterior? Então, ele coloca assim essa pergunta, né, diante disso que a razão coloca, né? E ele diz o seguinte, nós falamos mal quando dizemos que a dor é útil. A dor não é útil, né? A dor não é uma coisa, né? Coisas são úteis, mas a dor não é uma coisa. A dor é um efeito de uma relação, né? Ele diz, é a vida chocando-se contra o que a contraria, que acaba por criar o sinal da dor. Então, é uma coisa relacional, né? Ela não é uma coisa em si, né? Assim, seria muito mais exato dizer que é a vida através da dor que tem sentido, e não a dor, né? E ele continua dizendo isso, né? É a vida que dá sentido à dor, e não a dor que dá sentido à vida. E nós modernos conseguimos, né, inverter isso, né, dizendo que a vida tem sentido, que tem dor. Não, a vida é que vai dar sentido à dor, né? A vida é que também tem sofrimentos, enfim, mas é ela que tem que sobrelevar em relação a isso. E esse pensamento dos modernos tem consequências, né, que ele coloca com a seguinte questão. Pensar que a dor dá sentido não é justificar a dor, né? Justificar a dor não é a mesma coisa que reprimir a vida. Então, ele está colocando aqui algumas cunhas, né, para essa noção moderna, né? Diz ele, e não é justificando assim a dor, reprimir a vida e as forças que nela estão, esquecendo que é preciso estar relativamente bem para que a dor tenha sentido. Quando se está muito mal, a dor não ensina nada, ela oprime e abate. Então, é aquela história. Quando uma pessoa está perguntando sobre a dor, ela não está devidamente, totalmente com dor, porque o doente ele não tem muitas condições de pensar, né? Ele não pensa, né? Quem pensa sobre a dor é porque não está com muita dor, né? Ela está pelo menos com uma saúde relativa. Então, nesse sentido, ele coloca, olha, tentar justificar a dor, na verdade, é se posicionar um pouco contra a vida, né? E quem discursa sobre a dor, um filósofo que escreve sobre a dor, né, o que fala daquilo que dói em sua vida, normalmente, nesse momento que está escrevendo, né, padece um pouco de hipocrisia, porque nesse momento ele não está sofrendo, né? E ele coloca assim, ó, ele diz, né, há um desespero e ódio no dar sentido à dor, né? Há desespero, até mesmo ódio, no fato de dar sentido à dor e em fazer dela a mediação da vida. E é ao protesto da consciência contra esta inversão falaciosa do curso da vida que nós devemos não pedir ao mal
e a dor, que é a sua manifestação, lições que só a vida é capaz de dar. Então, olha que texto interessante isso que ele coloca, né? Quando a gente faz essa inversão de não olhar a vida, mas olhar a dor, tentando justificar a dor, né? Na verdade é aquilo que o Nietzsche vai dizer, diz, né, nos seus escritos, né? Isso aqui é um ódio à vida, né? Não é celebração propriamente da vida, né? É negação da própria vida, né? E ele diz o seguinte, ó, existe a juventude da vida, né? E existe a velhice da dor como utilidade, né? Combater a velhice, né, incessantemente, né? Assim, há uma tentação da linguagem da morte que faz apologia da dor e não da vida. Isso aqui é uma questão do velho homem, né? As nossas velhas noções de dor, de sofrimento. E ele coloca que isso aqui é uma surdez da nossa parte, é uma estranha surdez e uma estranha cegueira diante do sofrimento, né? Que isso é a nossa razão que faz isso, são o que ele chama de as cegueiras da razão. Tentar justificar a dor, né? Vendo nela algo de positivo, assim, né? Outra coisa que ele também menciona nesse texto é o fato de perceber o sofrimento dos outros, né? A difícil percepção e compreensão do sofrimento do outro, né? Justamente porque a gente tenta justificar a dor. E aí, olhando a dor, a gente corre o risco de esquecer do sofredor, né? O recurso a astúcias para dizer que o mal não é tão mal assim, né? Coisa que vai ser desmentida quando é a nossa vez de sofrermos, né? E aí ele pensa isso, que é uma tranquilidade na negligência, né? Esse discurso em relativizar a dor, em relativizar o mal, ele é um discurso fácil, né? E faz da medicina, por exemplo, uma caricatura, que ele diz que é uma medicina caricatural, né? É uma cegueira e uma surdez caricatural, né? É uma criação recente ele vai fazer menção aqui que é muito recente na história da medicina a preocupação com a dor, né? Assim, recentemente houve um diploma universitário, né, para a especialização em medicina da dor, né, pensar a dor, né? E recentemente também é que ocorreram instalações de cuidados paliativos para alívio de pacientes incuráveis, né? Hoje é comum a gente falar de cuidados paliativos, sobretudo em pacientes terminais, que a gente tem que prestar auxílio, né, assim, evitar a dor o máximo possível e dar um conforto para que essas pessoas possam morrer bem, né, morrer com dignidade de ser humano. Mas isso é recente, ele está dizendo, né? Então, nós temos centros de terapia da dor hoje, né? Mas isso não era muito comum, né? Escreve ele assim. O meio médico levou muito tempo para vencer suas resistências em levar a sério a queixa emanando do doente, né? E aí ele diz assim, e continuam as reticências, por exemplo, no caso das morfinas, né, a administração de certas drogas, né, que poderiam aliviar o sofrimento de um paciente, enfim. Então, levou-se muito tempo para perceber que não se deve fazer uma pessoa sofrer, né, gratuitamente, tendo meios de evitar essas dores. Ele pergunta assim, qual foi a nossa surpresa há alguns anos ao ouvir um cirurgião proclamar que não estava lá para se debruçar sobre o sofrimento humano. Ele está aqui dizendo isso, né? Porque o Vergeli ele trabalhava, né? Acompanhava assim, alas de hospitais. Né? Esse livro mesmo aqui que ele escreve é um incentivo que médicos, colegas dele fizeram a ele, enfermeiros, enfim. Então ele diz assim, né? Que esse médico ele é um consertador de corpos, né? Mas não seria um aliviador de dores, né? Por exemplo, há uma parturiente, né? Um médico disse, minha senhora, dá-se à luz na dor, né? Ela queixava-se de dores, né? Dores horrorosas do parto. Não, minha senhora, dá-se à luz na dor, né? Isso não sem uma preocupação do alívio disso, né? Eu vou parar aqui
essa nossa gravação para não ficar muito carregado. Daqui a pouco a gente volta para falar aqui dos preconceitos que essa cegueira causa.